Não estou dizendo aqui que nós temos uma posição política demonizada e outra santificada, porque não há santos e demônios na política, né? Mas eu diria que nós temos o ressurgimento de posições políticas que são absolutamente perigosas, nocivas e preocupantes, né, no meu ponto de vista. Uhum. Puxando um pouco pela história, né, quando nós tivemos o término da Segunda Guerra Mundial, acho que a humanidade passou a ter uma tarefa primordial, que era desnazificar o mundo, né? Acho que aquilo era fundamental. E aí foram muitos esforços combinados, né, no sentido de fazer essa desnazificação. E aí você tem desde o Tribunal de Nuremberg, né, que julgou e condenou pessoas por crimes cometidos lá no contexto da guerra, especialmente os crimes praticados por nazistas, né, e tal. Até o cinema hollywoodiano, né, que passou a ter uma mobilização no sentido de também se colocar a serviço desse processo de desnazificação, denunciando através do cinema os horrores do Holocausto e etc. Uhum. Então, assim, se pensava muito que essa posição política, né, e outras posições, né, como, por exemplo, o próprio stalinismo, já mais no campo da esquerda, que também, com um pouco mais de demora talvez, mas também teve os seus horrores desmascarados, né, e evidenciados ao mundo. Se pensava muito que essas posições, né, totalitárias, né, elas estariam sepultadas, né, e a gente caminharia, mesmo seja uma posição socialista ou comunista, mas nunca para repetir os horrores lá do stalinismo. Né? Uhum. E no campo do capitalismo, os seus defensores imaginava-se que caminhassem mais no sentido de um capitalismo liberal, né, democrático e etc. Mas o que a gente tem assistido nos últimos tempos, não só no Brasil, mas no mundo, né, é o ressurgimento dessas posições políticas extremistas. Dessas correntes, né? Exato. Isso eu vejo como preocupante, né, como muito preocupante. A maneira como se mobiliza, por exemplo, a juventude de uma forma muito acrítica, né, por isso que eu falei do esvaziamento da política, de uma maneira muito acrítica, para assumir determinadas posições, né, posições, por exemplo, de ataque ao semelhante, né, de ódio, de violência. Então, eu vejo essa preocupação, pensando aí a macropolítica, né? Eu vejo isso como preocupante. Eu penso que a gente poderia estar enfrentando talvez outros desafios como esse, né? Que tipo de Estado e de política social e política pública vai melhorar a vida das pessoas, levando mais dignidade, atendendo às suas necessidades básicas, né? Mas a gente se depara todo dia com a necessidade de reverter certas maldades que muitas vezes são construídas em cima, inclusive, de falácias, né, de mentiras e etc. Então, assim, eu vejo com essa preocupação, né, Mas a desigualdade social não gera muito isso, não? Ou não é o que mais gera tudo isso? Esse esforço aí para se equalizar um mundo melhor? Gera também, né? Gera também. Eu acho que o ressurgimento dessas posições políticas são fenômenos tão complexos, né? Tem muita gente estudando isso, que a gente não consegue, de uma maneira assim unidimensional, entender, não é? Porque por exemplo, os últimos prognósticos, né, que acho que a gente tentou, eu pelo menos, né, tentei fazer em política e errei vários, né? Porque é uma política que foge muito à tradição política que nós aprendemos a analisar, a conhecer, a vivenciar, né? Alguns resultados da política, inclusive da política eleitoral, nos surpreendem assim profundamente, né? Ninguém faria, digamos, ninguém traria esse prognóstico. Então, assim, eu acho que a pobreza, a miséria, precisa ser superada sempre, até porque traz realmente, não só para a política, mas para a vida social, né? Para o convívio social, traz problemas, evidentemente, né? Mas penso que outras questões também, né? Porque, veja bem, determinadas posições, elas têm sido, no Brasil, por exemplo, elas têm sido defendidas predominantemente por pessoas das classes sociais mais favorecidas, inclusive. Uhum. Né? Isso é uma questão também complexa para a gente entender. Né? A impressão que passa é que o Brasil nunca tinha mostrado a sua cara, né? E desde a polarização política, do bolsonarismo com o petismo, aí parece que o brasileiro ele ficou
digamos assim, ele ficou mais aparente, ficou mais autêntico na defesa do que ele pensava. E o que a gente percebeu é que tem um Brasil que a gente não conhecia, né? É verdade. Verdade. Ele veio à tona. Muita gente que talvez tinha vergonha de fazer certas coisas começou a fazer, defender certos pontos de vista, enfim, não é? É verdade. Foram mais encorajados, né? Foram encorajados. Inclusive para defender posições, porque eu particularmente, né, defendo uma sociedade plural onde as pessoas têm toda a liberdade de defender seu ponto de vista, né? A minha história de vida, como a gente já conversou aqui, é uma história de vida muito marcada pela defesa da liberdade, porque eu nasci em 68, meu pai tinha sido preso há pouco tempo, e a vida toda em minha família foi uma vida de luta pela liberdade. Agora, sim, a liberdade, ela tem que ter, ao mesmo tempo, ela tem que ter um limite. Eu acho que o limite do exercício da liberdade é a dignidade da vida humana, não é? Então, o que a gente tem assistido é que as pessoas têm sido encorajadas a defender posições políticas que não estão pautadas no princípio da liberdade, e sim no ataque, na violência, né, na destruição do outro. Isso é muito próprio do fascismo, né, a necessidade de escolher o outro como inimigo e não tê-lo como um adversário para dialogar, mas sim como inimigo a ser destruído, né? E a gente tem visto isso muito forte na política brasileira, infelizmente.